A ideia de África é uma ideia de fora para dentro, né? Que a gente constrói de fora para dentro. Internamente você tem desde populações vivendo em aldeias de forma muito descentralizada em torno das famílias, até grandes impérios, a começar pelo Egito, né? O berço da civilização ocidental, na verdade, nasce no norte da África. É um continente enorme, o continente mais antigo, onde a Terra começou a se solidificar, foi ali, onde nasceu o homem, a origem, o Homo sapiens nasce ali. Onde você tem uma diversidade geográfica enorme, dos desertos às florestas equatoriais, uma diversidade de animais enorme e uma diversidade de culturas e de povos enorme também. A gente tem, por exemplo, conhecimento da história do reino do Império do Mali, que é um império que é muito glamuroso dentro do contexto da história ocidental, né? É porque estava associado com riqueza, com ouro, foi um império muito poderoso que se forma numa determinada luta onde Sundiata Keita ganha de seu opositor em 1235. Essa história é contada desde 1235 e hoje sabe-se dessa história porque ela foi contada. Todo o conhecimento, toda a transmissão do conhecimento, e não só do passado, mas tudo, né, as tecnologias, como trabalhar o ferro, como trabalhar o fio de algodão, como usar as tinturas, como fazer os adereços de metal, como trabalhar o ouro. Então, tudo isso é aprendido pelo ensino prático, né, pela observação e pela execução daquilo e pela oralidade, né? Essa figura que o Marcel Griot localiza e chama de griot, ele é um tipo específico de transmissor de conhecimento oral que ele transmite a história oficial. Então, ele está perto dos chefes, nos reinos, e ele conta justamente a história do Reino do Mali, que eu estava dando exemplo, ele conta a história oficial. Quando os portugueses chegam nessa região, eles chegam na Foz do Rio Congo em 1491, não, em 1483, e eles têm notícia desse, o que eles vão chamar de Reino do Congo, eles ficam muito curiosos e mandam emissários para conhecer a capital. E aí que a gente conhece esse reino por conta dos relatos que esses primeiros portugueses escreveram do que eles encontraram. Eles tiveram intenso contato não só com comerciantes portugueses, mas principalmente com missionários, porque eles aceitaram o catolicismo, eles se tornaram um reino africano cristão, que fez fama também, tanto em Portugal, mas na Europa inteira. Eles se relacionavam com Roma e os missionários iam pregar e viver na corte do Manicongo e escreviam relatos. O que a gente chama de religião, porque isso são compartimentações do nosso mundo ocidental, política, sociedade, religião, arte, geralmente no universo africano, isso como um todo, essas coisas estão muito mais interligadas. Então, a religião está ligada ao poder, está ligada ao cotidiano.
aldeias ou conjunto de aldeias organizadas em torno daquele que teria sido o que primeiro chegou naquele lugar e, portanto, ele pediu licença para os espíritos daquele lugar, das águas, das árvores, e os espíritos deixaram ele ocupar aquele território e garantiram a fertilidade daquele território, mas é sempre o mais velho, o mais respeitado, com um conjunto de conselheiros que o ajudam a governar o povo, aplicar a justiça, resolver as pendências, garantir a fertilidade do solo, ter boas relações com seus vizinhos, com os estrangeiros. As guerras são intensificadas de uma maneira cada vez mais forte a partir do tráfico de escravos. Criam-se algumas sociedades especializadas na captura de escravos, sociedades guerreiras. O Daomé, o Daomé é um estado que se estrutura por conta de ser um grande fornecedor de escravos. Então, ele troca escravos por armas, o que aumenta o poder bélico dele, ele ataca seus vizinhos, ele consegue prisioneiros, ele vende para os brancos por armas e é o tal do círculo vicioso. O comércio de escravos é anterior à chegada dos europeus. O que acontece é que ganha um volume único na história. É fascinante a maneira como eles entendem o mundo, as cosmogonias. É fascinante as explicações que eles dão para as coisas, completamente diferente das explicações do mundo ocidental. Despertou pouco interesse durante muito tempo por razões ligadas a preconceitos e perspectivas ocidentais que entendem que existem sociedades mais ou menos desenvolvidas, né?